O vinho é uma mistura líquida essencialmente constituída por água e etanol, embora nela existam também outras substâncias dissolvidas. A oxidação do etanol pode dar origem à formação de ácido acético, um dos constituintes dos vinagres. O grau de acidez de um vinagre é expresso em termos da massa de ácido acético, CH3COH, cuja massa molar são 60,06 gramas por mol, em gramas, portanto, em termos da massa de ácido acético em gramas, dissolvida em 100 cm3 desse vinagre. Um vinagre comercial de grau de acidez 6,0% é diluído 20 vezes, preparando-se um volume total de 500,0 cm3 de solução diluída. Determina a quantidade de ácido acético dissolvida na solução diluída de vinagre. Apresente todas as etapas da resolução. Portanto, temos aqui a definição do grau de acidez de um vinagre, como o texto diz, é expresso em termos da massa de ácido acético em gramas, dissolvida em 100 cm3 desse vinagre. Temos um vinagre cujo grau de acidez é 6,0%, quer dizer então que existirão 6,0 gramas em 100 cm3 desse vinagre, vai ser diluído 20 vezes e vamos preparar 500,0 cm3 de solução diluída a partir, portanto, desta solução inicial. Determina a quantidade de ácido acético dissolvida na solução diluída de vinagre. Vamos então começar por determinar a concentração deste vinagre. Como sabemos, a concentração de uma solução pode exprimir-se pelo quociente entre a quantidade química de um soluto a dividir pelo volume da solução onde esse soluto está presente, mas temos outra maneira de exprimir. Quando não temos a quantidade química, podemos ir à procura dela. E repare-se que nós aqui temos 6 gramas, porque o grau de acidez é 6,0%, portanto temos 6 gramas em 100 cm3 desse vinagre, ou seja, temos uma determinada quantidade química em 100 cm3 desse vinagre. Vamos então exprimir a concentração de outra maneira, portanto o numerador continua a ser a quantidade química. Repare que temos aqui a massa de vinagre a dividir pela sua massa molar, e portanto a massa de vinagre a dividir pela sua massa molar dá a quantidade química de ácido acético, não é massa de vinagre, mas sim de ácido acético, é de CH3COH, a dividir pelo volume. E, portanto, vamos fazer a substituição para o caso deste problema. Portanto, temos 6,0 gramas, porque o vinagre tem um grau de acidez de 6,0%, já explicamos o que é que isto quer dizer, a dividir pela sua massa molar, portanto, esta é a quantidade química, e no denominador o volume reduzido a decímetros cúbicos. Portanto, a concentração o grau de acidez, traduzido em termos de concentração, fica 1,0 mol por decímetro cúbico. Esta, digamos que é a solução inicial. É uma solução mais concentrada, que nós vamos diluir 20 vezes e depois vamos preparar este volume. Portanto, temos que ter aqui o conceito de fator de diluição. O fator de diluição é, por definição, um destes dois quocientes. A concentração da solução inicial a dividir pela concentração da solução final, ou o volume da solução final a dividir pelo volume da solução inicial. E no nosso caso, esse fator de diluição é 20. Vou-lhe dar aqui uma dica para não se confundir. Repare que o fator de diluição é sempre maior ou igual a 1. Se for igual a 1 não há diluição nenhuma. Mas, sendo maior ou igual a 1, isso significa que no numerador terá que sempre estar uma quantidade maior do que a denominador. E, de facto, se olharmos para aqui, a concentração da solução inicial é mais elevada do que a concentração da solução final, uma vez que a concentração da solução final será inferior, uma vez que vamos fazer uma diluição. Também, o volume final terá que ser maior que o volume inicial, caso contrário, não haveria diluição. Portanto, isto é uma ajuda de memória para que não se confunda quando escrever a expressão do fator de diluição. Portanto, nós temos aqui a concentração da nossa solução, portanto, podemos optar por
por resolver o problema através do primeiro quociente ou através do segundo. Vamos fazer pelos dois processos, mas inicialmente vamos fazer pelo primeiro quociente. Portanto, temos concentração inicial, 1,0, a dividir por concentração final, igual ao fator de diluição. Vamos resolver em ordem CF e, portanto, a concentração final será 1,0 dividido por 20, ou seja, 0,05 mol por decímetro cúbico. Esta é a concentração desta solução, de 500,0 centímetros cúbicos. Saber a quantidade de ácido acético dissolvida agora é fácil, porque nós sabemos que N igual a CV, portanto, temos a concentração, foi calculada aqui no passo anterior, 0,05 mol por decímetro cúbico, a multiplicar por 0,5 decímetros cúbicos, uma vez que temos que ser coerentes aqui quando fazemos estes cálculos, trabalhar com as unidades, de modo que estejam todas coerentes, ou seja, se estamos aqui com uma concentração em mol por decímetro cúbico, não faria sentido estar aqui a multiplicar por 500,0 centímetros cúbicos. Fazendo as contas, portanto, a quantidade química, a quantidade do ácido acético dissolvida na solução diluída será 0,025 mol. Vejamos agora, utilizando o segundo quociente. Podemos escrever novamente a equação, aliás, ainda faltava apresentar o resultado final, com o número correto de algarismos significativos, portanto n igual a 2,5 vezes 10 elevado a menos 2 mol. Vamos então resolver o mesmo problema, mas utilizando aqui o segundo quociente. Vamos poder escrever, portanto, o quociente na mesma, aliás, a expressão está aqui, repetida, portanto, vamos utilizar aqui este quociente, o V final sobre o V inicial. Ora, o fator de diluição é 20, o V final é 500,0 centímetros cúbicos e, portanto, vamos à procura do V inicial. Claro que virá em centímetros cúbicos. Portanto, fazendo as contas, é muito fácil, o V inicial serão 25 centímetros cúbicos. O que é que isto quer dizer? Este é o volume que nós temos que retirar a uma solução concentrada de vinagre comercial para, depois diluído 20 vezes, obtermos este volume final. Então, qual é a quantidade química? Bom, N igual a CV, N igual a 1,0 vezes 25 vezes 10 elevado a menos 3. Porquê? Porque nós tínhamos visto que a concentração da solução inicial é 1,0 mol por decímetro cúbico. Repare-se que é um vinagre comercial de grau de acidez 6,0%. Portanto, cá está, 1,0 vezes 25 vezes 10 elevado a menos 3. Vezes 10 elevado a menos 3, porquê? Porque aqui a concentração está em mol por decímetro cúbico, então aqui o volume, este volume, vamos ter que multiplicar também em decímetros cúbicos. Fazendo as contas e apresentando com o número correto de algarismos significativos, verificamos que a quantidade química, a quantidade de ácido acético dissolvida na solução diluída de vinagre é 2,5 vezes 10 elevado a menos 2 mol. Repare-se que não podia ser outra, uma vez que já tínhamos feito o cálculo inicialmente. Portanto, temos aqui este problema resolvido de duas maneiras, baseando-nos no conceito de fator de diluição, ou considerando o fator de diluição, o quociente entre a concentração da solução inicial e depois a dividir pela concentração da solução final, ou seja, da solução diluída, ou então pelo volume da solução final, a dividir pelo volume da solução inicial, ou seja, da solução mais concentrada.